Boa tarde, estimados ouvintes da Rádio Metropolitana Porto. Sejam bem-vindos a mais um programa Cláudia Moura à Conversa com. O convidado desta semana é o Dr. Bruno Cardoso, homem das ciências sociais e políticas, apaixonado por projetos de caráter ambiental. Boa tarde, Dr. Bruno Cardoso. Bem-aja pela presença no programa Cláudia Moura à Conversa com. Muito boa tarde. Agradeço o convite à doutora Cláudia, à rádio. Obviamente, muito obrigado desta terra. Um cheiro de infância. Tem a infância, eu nunca percebi exatamente quando é que acaba a infância, mas eu ainda hoje continuo a frequentar os sítios da infância, continuo a ir banhar-me aos poços onde tomava banho quando era criança, continuo a recordar o cheiro e as tradições que existiam com os meus avós. Apesar de eles já não serem vivos, ainda mantenho muitas dessas tradições. O cheiro da lareira, que é algo que a maior parte das pessoas não sabe o que é aquele cheiro que muita gente abomina, mas que eu adoro, que é o cheiro da lenha queimada na roupa e que nos fica, que aquilo não desaparece, mesmo lavagem após lavagem. Ficam recordações realmente extraordinárias da infância no campo. E há uma coisa que eu hoje olho para trás e vejo que me ficou na infância e que acho que me marcou a vida toda, que é realmente a produção agrícola. E os meus pais são agricultores, os meus avós eram agricultores, que é realmente, até para um entendimento mais fácil, até às vezes assuntos mais complicados, como a morte. Sim. Eu hoje sinto um grande orgulho em ver aquelas plantas que eu pus na terra, que semeei, que cresceram e que morreram. Que basicamente é o que acontece ao ser humano. Sim, sim. É com a mesma simplicidade, e eu hoje confesso-lhe que explico aos meus filhos isso mesmo. Quando lhes falo sobre a morte, é exatamente com a mesma naturalidade com que punha uma batata na terra. A batata era semeada, de seguida crescia e depois morria naturalmente. E esses são realmente os melhores momentos da nossa infância, são esses que nos privilegiam o facto de ter nascido no meio rural, em detrimento de outros meios, porventura, que muita gente hoje nasce, sobretudo os meios urbanos. Haverá coisa mais bonita do que ver a neve a cair nos sabugueiros? Eu gosto, eu sou um amante do sabugueiro. Acho que o sabugueiro é uma planta maravilhosa. E é tão maravilhosa que eu hoje dedico muito do meu tempo ao estudo do sabugueiro. Foi durante muitos anos considerado o ouro negro. Eu hoje digo, não é bem brincadeira, mas tento que passe quase a parecer uma brincadeira, mas eu tirei um curso superior porque os meus pais plantavam sabugueiros e tinham sabugueiros. Foi através dos lucros da produção da baga de sabugueiro que eu consegui e que eles me ajudaram muito a pagar um curso superior. Quanto à neve cair em cima dos sabugueiros, este ano é atípico e é possível vermos neve a cair nos sabugueiros, porque normalmente eles são de folha caduca e no inverno não têm, quando nevam, só se vê mesmo a cair nos paus, não cai nas folhas porque eles não têm folhas. Mas eu acho que o sabugueiro, e eu acho que no geral nem o país, nem a região de Tarouca ainda despertou para o interesse desta planta, porque ela é maravilhosa. Até o próprio Harry Potter tem uma varinha mágica de sabugueiro. É verdade, e quando a senhora se inspirou aqui na livraria Lelo, também foi a Tarouca, e também se inspirou nas varas, nos pequenos paus de sabugueiro para criar realmente uma verdadeira história à volta e é desde sempre uma planta mística, é uma planta sempre ligada desde os romanos. Por exemplo, os banhos públicos dos romanos eram com flor de sabugueiro, eram aromatizados. Sempre foi o aroma mais usado ao longo da história, é o de flor de sabugueiro, que é uma coisa maravilhosa e que neste momento estão a começar a aparecer. Este ano estão um bocadinho mais atrasadas, mas é no mês de maio que os sabugueiros florescem e fica um manto branco na região. Eu sei que
se calhar não devia dizer isto, mas eu considero superior às amendoeiras, muito mais bonito do que as amendoeiras em flor, mas pronto, também é duvidoso porque, pronto, nasci naquela terra, nasci no meio dos sabugueiros e é de facto, mas este ano já vimos, agora na parte final e ainda há 2 ou 3 dias, no voo em Tarouca, já vimos realmente a neve aqui nos sabugueiros e é simplesmente maravilhosa, é um cenário lindíssimo. O Soutor foi a Lisboa pela primeira vez com 14 anos. O que viu? Vi um mundo muito estranho. Eu ficava horas e horas a olhar na praia e a pensar se o Brasil realmente era logo ali à frente e se eu conseguia, através de um pequeno passo, chegar lá. Eu fui à praia com 14 anos. Confesso que não entrei dentro de água, até porque eu nunca tinha visto tanto água na minha vida e tive medo. Mas foi um momento era uma grande diferença para mim. Eu vivi toda a minha vida a achar que o meu mundo estava confinado à linha do horizonte, no máximo 22, 25 quilómetros à volta da minha aldeia natal. Obviamente que a minha cidade de referência, aquela que eu tinha 2 polos, tinha uma primeira vila de proximidade, que era Tarouca, e depois tinha a cidade satélite, que hoje era quase mais importante para mim do que Xangai, e de facto, tinha sempre aquela noção de que Lamego era o auge de toda, exatamente, era a maior cidade do mundo. Quando chego a Lisboa, tudo aquilo foi uma novidade para mim. Foi uma novidade muito grande, porque eu não estava preparado para ver tanta agitação, tantos autocarros, tantas pessoas a correr. E olha, eu vou-lhe dizer uma coisa. Eu vou-lhe dizer isto de coração. Ainda hoje me faz alguma confusão porque é que aquela gente corre toda. Mas pronto, mas sinto-me já mais próximo hoje desse ambiente e mais compreensivo com esse ambiente citadino do que me sentia na altura, que foi realmente uma coisa tremendamente problemática até entender porque tanta água, porque tantos autocarros, porque tanta gente a correr, porque tanta agitação, tantos restaurantes. Na minha terra não havia restaurantes, não. Existiam os suficientes. Havia 1 ou 2 e as pessoas iam lá ao domingo e era com as famílias. O resto da semana estava, quando a gente vai aos restaurantes e vê-os sempre cheios, começa a pensar porque é que a gente está ali a comer, não tem casa e tal. Era aquele primeiro pensamento. Eu sei que é um bocado bucólico, é um bocadinho, mas era assim que eu pensava realmente com 14 anos. Como sempre tinha comido, nunca tinha comido fora de casa aos 14 anos, e ver aquela gente toda a comer em restaurantes estranhos, chineses, indianos, nepaleses e outros mexicanos, e até portugueses. Mas não tem casa. Não tem casa, exatamente, era a primeira pergunta que eu fazia à minha prova. Volta para Lisboa também para realizar a vida académica. É verdade, eu depois regresso a Lisboa, alguns anos depois. Eu na altura estava em Lamego, até ao 12º ano, e mais tarde entro então na faculdade, no Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas, que foi um marco muito importante na minha vida. O primeiro ano que eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu pensei foi, eu tenho pena que não todos os portugueses possam passar pela vida universitária. Porque realmente é um marco muito importante na nossa vida, sobretudo quando não se faz nenhuma cadeira. O que de alguma forma nos dá... É maravilhoso, é doce. Eu lembro-me, na altura tínhamos uma época de recurso, que era em dezembro, e eu fiz as cadeiras para passar o ano só na época de recurso de dezembro, porque, ou seja, uma parte do primeiro semestre do segundo ano eu não sabia se tinha passado ou não. Não tinha. Eu só passei em dezembro. Por isso, quando já fui assistir ao segundo ano, já foi em janeiro. Já ia assim um bocadinho adiantado e estava quase a acabar o semestre. O que me deixou ali algum desconforto. Pronto, o segundo ano tive que me esforçar mais um bocadinho e consegui o mínimo razoável para passar de ano. Deixando só aquilo que podia deixar, mas tirei Política Social, é uma licenciatura que hoje já não existe, entretanto foi o próprio ISCSP agora tem
tem serviço social, em substituição de política social. Eu tenho uma opinião muito própria sobre isto. Eu acho que fazia falta um curso de política social, porque era uma maneira de pensar o serviço social ligeiramente diferente daquilo que é mesmo o curso quase assistencialista de serviço social. Eu vejo mais na definição de políticas sociais do que propriamente na execução das políticas sociais, ou seja, vejo esta diferença entre a política social e o serviço social. E depois isso trouxe vários problemas, inclusive fala-se há muitos anos numa ordem dos assistentes sociais, e nunca houve aqui grande abertura de inclusão dos licenciados em política social na ordem de serviço social, mas acho que também é uma falsa questão, até porque estávamos a falar de formações diferentes, mas obviamente que eu compreendo os licenciados em política social, se não fossem trabalhar, se não fossem inscritos na ordem de serviço social, o centro de emprego era um bom recurso durante muitos anos. Pois, claro. Sim. É um contador de histórias. Tem alguma que se recorde neste momento e que possa partilhar com os ouvintes da Rádio Metropolitana Porto? Eu tenho várias histórias. Eu acabo por ter uma vida um bocado... Aquela ida a Lisboa com 14 anos só me fez mal. Porque eu sempre achei, e ainda hoje poderia achar, que vir, por exemplo, ao Porto seria a maior cidade do mundo. Mas acabei por ser aquela viagem a Lisboa, desgraçou-me. E comecei a querer explorar o mundo, comecei a querer viajar para outros destinos, viajar com a intensidade de um viajante. Posso lhe dizer que estes anos todos, e olha que eu passei muito tempo em Macau, na China, Hong Kong, Vietnã, Indonésia, Tailândia, passei muito tempo na Ásia, e posso lhe dizer que nem por um momento eu estive num resort turístico. Eu sempre vivi os países na vivência das pessoas locais. Eu senti na pele o que é chegar a um restaurante, por exemplo, e olhar para aquilo e não perceber nada do que lá está, e passado um bocado ir a correr para a casa de banho porque tinha pedido um prato picante e ia a chorar para a casa de banho porque eu não fazia a mínima ideia que aquilo era picante e que pronto, e que ia dar mau resultado. Porque depois eu também não sabia como é que pedia água para apagar o picante. Ou seja, era problemas uns atrás dos outros, e pouca gente sabe o que é, por exemplo, atravessar a China sem haver um intérprete, por exemplo. É muito importante nós termos sempre um intérprete connosco, porque senão chegamos lá, não conseguimos ler os destinos, ninguém fala, ou são muito poucos, entrando de China profundo, se calhar em Xangai ou Pequim ou uma outra cidade, pode ter alguém que fala inglês, mesmo em Hong Kong é difícil, e tem história ligada aos ingleses. Eu passei realmente ali algumas complicações, e depois aprendi, por exemplo, uma coisa que os horários dos comboios na China de pouco servem. Quando ele estiver cheio, parte. É uma coisa que nós não compreendemos. E quando não está bem cheio, eles têm cá fora uns seguranças que os empurram até ficarem espalmados como sardinha. Mas empurram com os pés e com as mãos. É uma coisa lindíssima que vale mesmo a pena. Um dos dias também vinha num voo interno da China, e ele, a uma determinada altura, pareceu-me que não ia aterrar no destino. Eu fiz todas as rezas necessárias a despedir-me da vida, e tudo muito bem, e de repente aterramos num descampado. Eu pensei mesmo que aquilo já ia correr mal, até porque ainda por cima ninguém falava nenhuma língua que não chinês, e eu não percebia, não sei se eles diziam que aquilo ia cair ou que ia ser uma aterragem maravilhosa. Fiquei sem saber, mas previ o pior cenário, que era caíamos e morríamos todos. Foi de facto uma situação muito delicada, mas ao mesmo tempo não deixou de a partir desse dia acho que valorizei mais a vida, porque senti que a qualquer momento isto podia deixar de respirar, e podia, numa destas aventuras, podia realmente o mundo acabar. Não é muito difícil na China, é preciso ter algum cuidado. Tenho também muitas aventuras na Tailândia, por exemplo, quando foi
quando se deu o golpe de Estado, em 2000, eu espero não errar no ano, mas eu penso que foi em 2012 que houve um golpe militar. Eu estava a acabar de entrar em Bangkok, em maio, e de repente, eu ia táxi, ia sozinho, de repente os militares pararam o carro, atravessaram o carro à frente do táxi onde eu ia, viram que era um ocidental, pegaram em mim, pegaram-me na mala, puseram no carro militar e foram-me deixar no aeroporto. Posso-lhe dizer que pensei que também era mais uma vez aquilo ia correr mal e ia haver realmente uma revolta, porque nós na Ásia nunca sabemos o que é que vai acontecer, nunca sabemos, as coisas não são assim tão previsíveis, e a primeira coisa foi eu comprar um bilhete e foi para o primeiro destino que consegui a sair de Bangkok, que foi para Istambul, e voei para a Turquia, na Turkish, e foi o primeiro voo, era o primeiro voo que eu consegui, mas posso lhe dizer que senti realmente a vida por um fio e senti verdadeiramente que as coisas não iam correr bem para o meu lado, e outros ocidentais estavam ali também todos no mesmo, é que depois olhando uns para os outros ainda ficámos piores. Era uma coisa, português não havia nenhum. Mas é de facto, as histórias que eu conto realmente vivias na primeira pessoa e tem um valor muito, muito importante para mim, são marcas que são as tatuagens que eu de facto não tenho, mas no corpo, mas estão bem gravadas na alma. Na memória também. Sem dúvida. Associação Inove Terra, qual é a missão deste projeto? A Associação Inove Terra foi uma noite mal dormida que eu... Maravilhoso. Exatamente, que eu acordei num dia e disse, eu tenho que fazer alguma coisa pela minha terra, estou há muitos anos, porque estive ligado ao comércio internacional durante bastantes anos, e disse, agora chegou a hora de fazer alguma coisa pela minha terra, e foi exatamente isso. Juntei um conjunto de pessoas e criamos uma associação para o desenvolvimento local. Essas pessoas são pessoas espalhadas por vários pontos do país, alguns amigos meus de longa data que foram ficando, que quiseram e que partilhavam a mesma vontade de fazer algo pelas suas terras também, mas que queriam ver se testando em Tarouca a coisa funcionava e depois eles, obviamente, que replicavam na terra deles. É um projeto que me veio a apaixonar e que hoje vivo, de facto, agarrado emocionalmente ao projeto, porque começámos logo, e foi um dos primeiros projetos que nós fizemos, foi pegar num mosteiro do século XII e criar realmente um horto biológico dentro do mosteiro, o que de facto acaba por ser um projeto âncora para a região, para visitas turísticas, e recebe realmente milhares de visitantes todos os meses, sobretudo nas épocas mais altas de mais turismo, porque no inverno, além das ervas, por exemplo, morrerem todas com as geadas, porque elas não são cobertas pela parte estética, não há tanta gente a circular no inverno, em termos turísticos. Começa-se a ver um ou outro, mas não são centros urbanos como Lisboa e Porto, que têm realmente turismo o ano inteiro. Nós ali somos um bocadinho, e ainda depois ainda temos o problema de estar ali nas imediações do Douro, e só depois das pessoas visitarem o Douro é que depois vão querer extravasar ali mais 15, 20 quilómetros para sul, e realmente visitarem outros projetos que sejam importantes e este projeto da Inove Terra, este é um dos principais projetos, nós temos vários, mas este é um bom exemplo de como é que um projeto, que uma ideia pode de facto revolucionar a fixação de pessoas. Eu posso lhe dizer, por exemplo, que a Inove Terra neste momento já fixou 3 pessoas em Tarouca, ou seja, já as trouxe de fora para repovoar, que acho que é uma coisa que os autarcas ainda não pensaram muito bem sobre isso, porque estão muito focados ou em políticas locais, ou em políticas de promoção dos locais, ou seja, ainda se faz muito para dentro, e esquecemos, por exemplo, quando se faz um festival, o festival faz-se para dentro, raramente se faz um festival para fora. Mas isto é comum a vários municípios, não é? Provavelmente a todos no interior, haverá poucas exceções. E esquecem-se que, se forem de facto atrativos para fora, também é importante que haja um repovoamento porque eu ouço estudos a queixar da desertificação, mas não os vejo a fazer políticas ativas de chamar
pessoas novamente para o campo. Porque são tão importantes aqueles que vêm como aqueles que ficam, que permanecem. Agora, porque nós precisamos de uma nova dinâmica, e eu acho que a Nova Terra trouxe essa dinâmica de um novo pensamento, de um pensamento diferenciador, de um pensamento empreendedor, e este pensamento tem que ser propagado para os jovens, tem que ser propagado para os mais novos, para se fixarem. Eu não aceito, por exemplo, que alguém faça um desdém da cultura do sabogueiro. Por exemplo, no caso de Tarouca, especificamente, a cultura mais importante é a do sabogueiro. Eu não posso ver um jovem com 15 anos que fique incomodado por ter as mãos pretas, porque aquilo realmente suja as mãos, por estar a apanhar baga de sabogueiro. Não, os pais deviam dizer, isto é um orgulho, filho. Orgulho-te deste produto endógeno que tens aqui na tua terra, que é realmente um potencial para esta região, e que vocês não valorizam. Porquê que nós temos meio hectare? Porquê que não triplicamos? Porque é que não fazemos 15 hectares de sabogueiro? Fazer o percurso inverso, ou seja, não dizer, que agora quando eu morrer este meio hectare, pronto, lá vai comigo, não é? Ou seja, fica tudo lento. Que é essa a tendência de 98% dos mais velhos. Até porque a agricultura, por exemplo, na plantação de sabogueiro, a maioria dos agricultores tem mais de 60 anos. O que de alguma forma também mostra que do ponto de vista educacional, dos pais para filhos, não nos passaram a mensagem de que, não, se tens meio hectare, tenta arranjar uma área maior, que seja viável, planta sabogueiros, mete animais lá, mete as vaquinhas lá pelo meio, até porque há subsídios para isso tudo. Sim. Não dá para perceber muito bem, sem ser por 2 ou 3 fatores sociológicos que são complicadíssimos no meio local, e um deles é a ambição que todos têm de trabalhar em 2 grandes instituições e que mata muito do empreendedorismo local, que é trabalhar nas câmaras municipais e na Santa Casa da Misericórdia. Os mais novos hoje já são projetados pelos mais velhos para trabalharem nestas 2 instituições. Os focos são esses. Exatamente, eles estão focados para ali e dizem logo, eu falo com o Presidente da Câmara e quando tu acabares o curso, pode ser de 9º ano, de 12º ano, licenciatura, o que quer que seja, nós vamos-te arranjar um emprego aqui. Mas nunca ninguém disse, olha, vamos trabalhar, eu sou vivo, vou-te ajudar, vamos criar aqui um empreendimento, cria o teu projeto pessoal, o projeto que traz felicidade, aquilo que vale mesmo a pena. Porque o grande problema é que depois, somos uns político-dependentes, não é? Porque ficamos dependentes independentemente se é de esquerda ou de direita, isso não faz diferença nenhuma. A questão que se coloca é que realmente a dependência é tão grande do próprio, ou seja, mesmo no ato eleitoral nota-se esta dependência, ou seja, e não falo contra ninguém, somos todos iguais, não é? Mas nota-se esta dependência do favorzinho, do empregozinho, destas coisas, que depois, mesmo a nível, esta população não pode exigir até políticos melhores, com mais qualidade, mais bem formados, porque um político, por exemplo, um político local devia ter formações, devia ter as formações, perceber o que é que está a fazer a Câmara, e eu agora faço-me uma ideia, uma Câmara qualquer do litoral, o que é que está a fazer, eu, por exemplo, esteja a desenvolver. Exatamente, eu, por exemplo, ontem estive em Cascais, e o Presidente da Câmara de Cascais falava sobre os projetos de empreendedorismo dos jovens e tudo, mas será que não podemos ir copiar e ver, adaptando às nossas realidades, não podemos ver, copiar aquilo que os outros andam a fazer, como eles também podem ver alguns dos nossos. As ideias são boas, reproduzir. Exatamente, sem dúvida. E esse é um problema que neste momento está a afetar drasticamente a desertificação, passa um bocadinho por aí. Porque não há exigência, políticos mais fracos, sem visão, há exceções. Que idade tinha quando descobriu que era empreendedor? Eu sou um empreendedor por necessidade. Somos melhores, portanto. Eu sou um empreendedor por necessidade. Eu acredito que só tenho uma forma de ser feliz. E essa forma de ser feliz é comandar a minha própria vida. Sem estar na dependência de A ou de B e essa. Eu descobri isso sobretudo, eu descobri isso muito cedo. Mas sobretudo quando cheguei à faculdade e a minha integração na Associação de Estudantes, com pessoas que me acompanharam de facto muito, muito boas.
e que me mostraram também elas próprias que havia outros caminhos, que não eram só aqueles que nós aprendemos na nossa aldeia, mas também havia outros caminhos, e de facto eu aprendi que realmente o empreendedorismo, mas vou-lhe dizer uma coisa, isto é muito duro. Sim. É muito duro. É muito duro, e eu acredito que não haja muita gente que tenha a capacidade de, não de ser empreendedor, mas de pôr tudo no empreendedorismo. Eu ia perguntar-lhe, todas as pessoas são empreendedoras? Assim, vamos ver, todas as pessoas por filosofia tinham essa capacidade de ser empreendedor. Agora, eu durante alguns anos fiz um exercício um bocadinho esquisito, mas eu agarrei-me a 3 ou 4 pessoas. Para mim era um exemplo a nível de empreendedorismo, e aí tenho que dar também como referência à doutora Cláudia Moura, que é de facto um exemplo que eu tenho vindo a acompanhar de empreendedorismo e de motivação, e outras pessoas que bastante jovens têm feito um percurso nessa área, porque se nós virmos, a maioria não tem a vontade de mudar. Eu por mim, eu não me vejo 40 anos a fazer a mesma coisa. Eu daria um maluco já. Eu sei que o mundo é dos loucos, não é? Mas eu próprio já estaria noutra... Porque, de facto, eu tenho por metas mudar de área de atuação de 3 em 3 anos. 3 em 3 anos mudo tudo, e tenho mudado bem com isso. Sim. Estive na hotelaria, estive no comércio internacional, estive fortemente ligado ao movimento associativo, depois parei um bocadinho, e agora, há uns tempos para cá, também estou mais entrosado na política, e de facto, com todas as especificidades que esta área tem, mas que me dá muito prazer, e estou a experimentá-la porque eu tenho um post-it na minha mesinha de cabeceira, há 20 anos, que diz, Estou curiosa. nunca te metas na política. É um post-it que eu tenho. E há 20 anos que eu tenho cumprido. Pelo menos há 19. Estava virado ao contrário. Caiu, a cola enfraqueceu com o passar dos anos, e desta vez realmente eu achei que estava na hora de mostrar, pelo menos de pôr as pessoas a pensar sobre aquilo que pode ser importante para o meio, e que mais não seja, e digo-lhe isto de coração, que seja um exemplo, também a minha própria vida e aquilo que eu faço diariamente, porque eu estou permanentemente em movimentação. Ou estou em Tarouca, ou estou em Lisboa, ou estou em Macau, ou estou em Istambul, ou estou no Canadá, ou estou... Basicamente, por exemplo, entre ontem e amanhã, eu vou, sem exagero, fazer aí uns 1.500 a 2.000 quilómetros. Ou seja, isto é quase impossível de uma pessoa que se calhar até nem se movimenta muito entender, mas gostava que isto de alguma forma fosse um exemplo positivo para que outras pessoas também pudessem seguir. Um exemplo e respondendo à questão do empreendedorismo, que também fosse um exemplo, porque muitas vezes eu já deixei de fazer coisas não só por gosto pessoal, mas também já as faço que seja um exemplo para os outros, mas não seja para os meus filhos. Sim, e acho que eles conseguem de alguma forma absorver essa informação, até pela não presença do pai. Mas porque quando crescerem vão ser com certeza como o pai, vem-me como um exemplo. Pelo menos que seja um exemplo de pensamento, que seja um exemplo que saibam que esta opção existe, e que esta opção foi testada pelo pai, e realmente aos 40 anos tenho a capacidade dizer que não conheço ninguém mais feliz do que eu. E isso que seja entusiasta mesmo para aqueles que à minha volta, porque no dia em que eu partir, que pode ser agora, amanhã, depois... Vamos terminar primeiro a entrevista e depois... Não, claro, por favor. Ok. Depois decide se morre ou não, mas agora vamos levar isto até ao fim. Sim, por favor. Parece-me bem. Doutor, será uma referência para os filhos e não só, mesmo para as pessoas amigas também é uma referência, porque é um homem muito jovem, é um homem que realmente já tem um legado imenso. Como vê o networking?
O networking é um mal necessário, não é? É de facto uma... Eu não queria criar conceitos novos, sim, mas o networking é uma coisa que me faz confusão. Networking é uma coisa que nós começamos aos 18, 19, 20 anos a fazer. Depois, obviamente, que vamos fazer pontes com os nossos antigos colegas de colégio, de escola, disso tudo, mas a partir dos 30, na minha opinião, começamos a segregar e a fazer outra coisa. Que é, começamos a juntar-nos às pessoas boas. E começamos a afastar aquelas que não estão à nossa beira pelas mesmas razões que nós. Ou seja, partindo do princípio que as nossas são boas. Sim. Eu acho que esta segregação para mim foi o mais importante. Não sei se foi aos 30, aos 32, 33, mas o facto é que eu hoje estou com quem quero. Boa. E não tenho, mas também passei 2 ou 3 situações muito complicadas. Mas eu cheguei a estar sentado em frente a uma pessoa que é um expert de coaching, e eu senti a conversa mais vazia da minha vida, até porque eu não disse uma palavra. Era telepatia, doutor? Não era muita telepatia. Não. A pessoa aproveitou que eu estava à frente e começou a falar para a sala inteira. Não nos conhecíamos, o resto da sala, ok? Ninguém conhecia ninguém. Foi uma situação um bocado complexa na minha vida e realmente levou-me a pensar em algumas situações. Mas eu acho que eu hoje já não prezo tanto a networking. Prezo mais aquelas pessoas boas que são bem formadas, que querem de facto o mesmo que eu. E essas sim sou capaz de lhes dar a mão, de não os deixar cair, como elas são capazes de fazer o mesmo por mim. Porque o grande problema da networking é, ou porque temos realmente muitos amigos e temos não sei quantos seguidores e temos não sei quem, a maior parte não sabemos quem são, mas temos um conjunto e não temos tempo para essas pessoas. Não vale a pena a gente dizer, pá, não temos tempo. E as relações de confiança requerem tempo. Requerem presença, requerem um café, requerem haver uma agenda. Ou seja, eu não posso estar afastado de um amigo que me seja próximo mais de 6 meses. Eu agora neste momento só me recordo de um que eu já estou há 2 anos. Mas não podemos ter esta agenda só dizer, não, realmente o tipo é interessante, pode-me ajudar em umas coisas. Não. Esta pessoa é bem formada, esta pessoa é alinhada connosco, esta pessoa, quando é preciso, seja a horas que for, não interessa, ninguém, eu à meia-noite, eu entro à meia-noite às 2 da manhã, ou entro à meia-noite às 5 da manhã, arranjo sempre um tempo para ir ter com alguém que esteja a precisar de mim, porque não, há sempre, basta que a gente queira. Sim. Eu não percebo o contrário, não percebo, eu hoje não tenho tempo. Está bem, corremos e não sei o quê, mas há ali aqueles 10 minutos que nós tiramos para aquela pessoa que realmente é importante estar na nossa, vou usar a sua expressão, networking, mas que seja uma networking positiva, que seja uma networking próxima e que seja uma networking quase que diria de coração. Que não seja só meramente de troca e pode-me beneficiar. Não. Sim. Não pode beneficiar. Tanto me pode beneficiar que eu não posso beneficiar. Ou seja, uma networking que realmente haja uma base de confiança e estejamos ali nisso mesmo, próximos um do outro e acreditamos um no outro. Não haja, eu vejo isso, por exemplo, a nível dos colaboradores. Eu prezo, as pessoas que realmente me estão próximas, me são leais, e realmente, porque isso é que interessa. Porque o resto, ter 500 colaboradores, ou ter, não me interessa, interessa-me ter, aqueles são os melhores. E os melhores colaboradores eu tenho. Cada colaborador meu, para sair deste momento de qualquer instituição onde eu estou, tinha que ser pago a preço, porque realmente eles são muito valiosos, e ainda agora perdi um funcionário por razões diversas e é uma coisa que não é muito usual, mas tento manter sempre a estabilidade das equipas, mas isso é a dificuldade que agora estou a ter, e eu sou um trabalhador agrícola. E estou a ter uma dificuldade enorme em encontrar alguém para substituir. E é nesta base. Temos que ter realmente as relações que sejam próximas e que sejam verdadeiras e que sejam de confiança, mais do que relações que meramente de troca de favores ou de... Um livro preferido? Os Burros. Os Burros? Os Burros. Os Burros é um livro infantil, está no plano nacional de leitura, é de um escritor alemão, e acho que é um livro que retrata realmente a história mais bonita da vida, não é? Que é o amor que nós temos pelas pessoas
que depois pode ser transversal a outras partes da nossa vida também, ao emprego, àquilo que fazemos diariamente, porque aquilo que fazemos com amor. Sim. E nenhum empreendedor consegue fazer nada que não seja com amor. Porque não é pelo dinheiro, certamente, porque a maior parte das vezes anda a pensar onde é que vai arranjar para pagar um projeto. É parte da vida empreendedora. Já pensou escrever um livro? Eu gostava que alguém escrevesse um livro por mim, porque eu de facto não tenho muito jeito para escrever. Esse é um problema que eu tenho muita pena. Eu comecei a escrever um pai há 10 anos e, sem exagero, já deve ter pai 40 palavras. Boa! Vai ser realmente, não sei qual vai ser o preço que ele vai ter, mas para 40 palavras tem que ser muito bem pagas para rentabilizar o livro. Não, gostava de deixar sobretudo uma mensagem da dureza que é a vida de quando queremos fazer o caminho por nós próprios. Queremos ser nós os donos do nosso próprio destino. Essa é uma dureza muito, muito grande e queria que fosse de facto um manual prático de ajuda àqueles que queiram seguir também as mesmas pegadas e que não passar pelo menos por metade das coisas que eu já passei e que esse livro retrata. Era capaz de fazer um segundo livro, mas esse não tinha coragem de o editar, nem de pôr o meu nome, porque de facto seriam as aventuras que se vai tendo e que algumas são de facto bastante tristes e bastante sofredoras, e acho que ninguém merece ter essa parte negra que às vezes nos acontece. Essa partilha, é verdade. Qual é a maior qualidade que o compõe? Eu vejo nos outros que aquilo que eu gosto em mim, e penso que tenho esse problema, que é uma questão de lealdade. Para mim a lealdade é de facto a maior qualidade que os outros para mim têm que ter e que eu próprio também. Eu não posso exigir aos outros aquilo que não tenho, e acho que é essa a maior, mais do que tudo o resto. O resto é tudo. Tudo se molda, mas a lealdade não. Diz que decidiu entrar nos 40 com um novo projeto de vida. É verdade, eu já dei há pouco um cheirinho sobre ele, sobre esta minha nova incursão na vida política. De facto sou vereador hoje na Câmara Municipal de Tarouca, não tenho pelouros porque estou na oposição. Eu também não gosto desta palavra oposição porque isto, eu não me oponho a nada, desde que trabalhem bem eu concordo com tudo. Agora, eu só quero ver realmente projetos estruturantes para o meu concelho e para a minha região, e o resto não tenho qualquer problema em dizer que sim, ou quer que sejam os projetos vindos do Bloco de Esquerda, do CDS, ou do Partido Comunista, ou do PSD, não me faz a mínima diferença de onde vêm. Venham eles, venham boas ideias, venham gente com coragem e sobretudo com os testículos no sítio, porque isto é muito importante, é uma coisa que hoje não tem escasseado. E de facto é por aí que tem sido esta incursão política. Do que precisa na vida? O que é que eu preciso na vida? Olha, isso é uma pergunta que eu faço todos os dias. Eu ainda não encontrei resposta para ela. Não preciso de nada. Tenho tudo aquilo que me faz feliz. Tenho pessoas que me acompanham e de quem eu gosto muito. Tenho os meus filhos, obviamente, que eu gostava de ter uma ninhada grande, mas só tenho 2. Ainda vai a tempo, então. Vou mais ou menos. Acho que já não vou apanhar esse comboio, mas acho que tenho de facto, tenho as pessoas que quero ao meu lado. Sim. E acho que isso faz de mim uma pessoa feliz. Realizei tudo aquilo que tinha para realizar. Viajei o mundo, conheci as outras realidades, realidades estas que me fizeram valorizar um bocadinho mais o meu país. Eu hoje olho para a minha terra e vocês não imaginam a alegria que eu tenho de ver, por exemplo, conseguir ver mais do que 500 metros à minha frente, porque eu muitas vezes estava na China e não conseguia ver mais do que 200 com a poluição.
Pouca gente sabe o tesouro que nós temos, o que é este país, o que é toda esta realidade que nós vivenciamos todos os dias. Eu de facto sinto-me muito feliz por poder chegar aos 40 anos e dizer, já fiz tudo aquilo que eu esperava fazer da vida. Acho que ainda fiz mais. Conheci pessoas maravilhosas. Tive a sorte, tive mesmo o privilégio de conhecer, que me enriqueceram a vida, contribuíram para, não posso esquecer de uma das primeiras viagens que eu fiz ao Canadá, por exemplo. Eu conheci uma das pessoas mais apaixonantes da minha vida, um arquiteto iraniano, que ao meu lado, foi um voo entre Amsterdão e Toronto, e ele ia-me contar a história dele, do Irão, que depois mais tarde obrigou-me a ir lá a conhecer, e ele disse-me que só saiu do Irão, que é um país maravilhoso, pouca gente sabe, e que há uma diferença muito grande entre a população e os líderes, são completamente diferentes, e de facto, ele só saiu porque no dia do casamento dele tinha bebido, tinha tocado com os lábios no álcool e então levou 90 porradas da polícia, que ficou 1 mês e meio de cama no hospital entre a vida e a morte. E só por causa disso é que ele saiu, só por causa disso é que ele foi viver para um país livre, como é o Canadá, que é um país excelente, e não é comparável com muitos outros do mundo, mas tive essa sorte sempre de ir acompanhando e de ter realmente estas experiências na minha vida que me levaram sempre a valorizar aquilo que tinha, e não tenho grandes ambições, tenho sim de começar novos projetos, ainda não pensei em quais, mas neste momento agora estou ligado a várias organizações, estou ligado como vereador à Câmara, como presidente da Comissão Política em Tarouca. Estou mais próximo da política, tenho feito esse percurso, mas sinto-me de facto feliz com tudo o que tenho conseguido. Amar ou ser amado? O ideal será as duas, não é? Será de facto as duas situações. Penso que esse é um desafio que nós teremos a vida inteira. É um desafio que todos os dias, quando acordamos, devemos olhar à nossa volta e ver, de facto, se aquilo que amamos é verdadeiro e se aquilo que achamos que amamos é verdadeiro e se realmente não é possível o amor e uma cabana para realmente se... Porque fala numa cabana, eu vou-lhe perguntar qual é a história da Casa da Árvore. Olha, a Casa da Árvore é realmente foi um legado da minha infância, não é? Foi uma coisa que eu sempre ambicionei ter e nunca consegui, até porque eu pessoalmente não a conseguia construir e eu também nunca tive ninguém à minha volta que tivesse a vontade de o fazer. Era mais fácil darem-me um trabalhinho no campo a lavrar com o burro, ou com o burro, que nós tínhamos um burro, então eu costumava volta e meia andar lá com o burro a lavrar e a segurar no arado, e é uma coisa que eu gostava muito, porque era o cheiro da terra lavrada, que é uma coisa que pouca gente ainda se deve lembrar, porque cada vez se lavra menos. Mas agora, é absolutamente maravilhoso. As práticas culturais agora são diferentes e agora apela-se à não mobilização dos solos, mas é de facto uma recordação esta Casa da Árvore, e como tal tinha que criar esta casa na árvore, tinha que provocar pelo menos este efeito aos meus filhos. Acho que era uma coisa que, apesar de ser normalmente eu que a uso, e sempre que estou de birra com o mundo, vou para a Casa da Árvore e pronto, e ajuda imenso, porque releva-me e leva-me para a minha infância e para aquilo que eu na altura queria e não consegui, mas que hoje, felizmente, tenho o privilégio de poder usufruir dessa casa. É um homem grato? Muito. Muito grato. Acho que sinto-me grato por tudo o que passei na vida, o que senti, o que vivi, e por todas aquelas situações que realmente me enriqueceram e que, mesmo naquelas que me puseram a vida em risco, e passei por algumas, acho hoje que
que esta gratidão, que também é um sentimento que as pessoas vão perdendo com o passar da vida e com o passar dos anos, não dos anos da própria pessoa, mas com o passar da idade cronológica do mundo, vão perdendo o que é que isto significa, e este obrigado hoje que houve quando vai tomar um café é de uma falsidade muito grande. As pessoas já o fazem por mecânico. Exatamente, é mecânico, já não é? E depois também se perdeu outra questão, que é, hoje também já não se tem a noção de servir. E começa de cima para baixo. Hoje não temos a noção de servir a causa pública, assim como o tipo do café, não tem a noção que já deva servir o outro, já manda o café de qualquer maneira. Uma coisa que me chateia verdadeiramente, porque se aquele senhor é pago para fazer aquilo, deve fazê-lo com o mesmo profissionalismo e com a mesma dedicação com que um político deveria servir a causa pública, e como o senhor do café deve servir o café. Bem servido, com a colherzinha, com açúcar, as coisas todas. E isto é uma coisa que se foi perdendo, e isto para mim é gratidão, que é o facto de alguém que agradece pelo serviço que está a ser prestado, e alguém que o está a prestar presta-o com a dedicação de que aquilo é a melhor coisa do mundo. Porque eu quando limpo, e é uma coisa que eu às vezes, eu quando limpo o chão sou a melhor. Sim. E se eu olho para a senhora das limpezas e não a vejo a ser a melhor, fico irritado. E fico irritado porquê? Porque aquela senhora trabalha todos os dias naquilo. Ela tem a obrigação de ser a melhor. Exatamente. E se eu não o faço todos os dias, mas sou capaz de o fazer da melhor maneira, e tirei um curso superior, sou dirigente, sou presidente de várias instituições, não sei o quê, se eu sou capaz de o fazer e faço o melhor, porque é que a pessoa que é contratada para o efeito não faz? Faz-me sempre. E a nível agrícola, por exemplo, nós sentimos isso. Nós quando recebemos os estudantes universitários, engenheiros e não sei o quê, parece que, pronto, não, vamos lá, uma enxadinha para cada um, vamos lá ver como é que isto funciona. E eles ficam completamente baralhados, desistem logo todos ali. Já não passam daquela fase. Mas eu sou o patrão, eu vou com a enxada à frente e mostro-lhes como é que se faz. E esta noção de que hoje todos somos doutores, todos somos engenheiros, todos temos funções de gabarito, mas não somos capazes de agarrar uma enxada para mudar a água de um rego, que anda a regar, uma levada que anda a regar, isto faz muita confusão. Isto está a afastar completamente a noção de gratidão por aquilo que de facto conseguíamos e devíamos fazer na vida. A morte é uma grande maçada? Não, eu acho que é mais maçada para quem vive, ou para quem cá fica. Eu acho que a morte é uma situação natural como outra qualquer. Eu vivo bem com a morte, não tenho, se morresse neste momento, obviamente gostava de acabar esta entrevista, mas para não prejudicar o seu trabalho, mas assim mesmo por causa disso, eu tenho a noção que fiz o melhor que consegui até hoje. Ou há coisas que eu ainda vou ter que corrigir na vida que vou fazendo, no dia a dia, mas não era uma coisa que se não o fizer não é uma questão de vida ou de morte, será sim uma questão mais de justiça de uma outra situação que eu terei que resolver, mas são coisas perfeitamente naturais. Eu posso lhe dar um exemplo muito, muito simples. Eu basicamente sempre vivi longe dos meus pais. Sim. Estudei num colégio, entretanto, meu pai era imigrante e eu espero que ele não ouça esta história, mas há uns anos atrás, o meu pai teve, há muito poucos anos atrás, e eu nunca consegui ter uma conversa com o meu pai. Nunca consegui dizer-lhe o quanto gostava dele, por exemplo. E há uns anos atrás, lembro-me perfeitamente, que ele teve um problema, ele foi operado de urgência num hospital, e eu fiz questão de estar aqueles 3 ou 4 dias ao pé dele. Foi a forma que eu tinha de lhe dizer que realmente gostava dele. São estas dívidas de justiça, se calhar, que estão, haverá 2 ou 3 que eu terei por resolver. Por todo o resto, estou muito bem com a vida, posso morrer a qualquer momento, não me faz grande confusão. Alguém lhe deve um pedido de desculpas? Não aceitaria. Não aceitaria pedir desculpa, porque acho que isso não se coloca, não, acho que nós não, se temos realmente que fizemos alguma injustiça, bebemos um copo e está tudo bem, seja com quem for, acho que sim, acho que não, pedir desculpas não me leva a lado nenhum, Tem um abraço para entregar a alguém?
Eu tenho vários abraços que deveria entregar a um conjunto de pessoas, até porque se calhar até porque tiveram a paciência, têm a paciência de maturar, que é uma coisa que eu às vezes fico um bocado, incomoda-me a mim, eu não ter às vezes a capacidade e a disponibilidade total que eu gostava de ter para as pessoas que realmente me são próximas e que e são vários de todas as profissões, mas se calhar aqueles mais próximos que arriscam acompanhar-me ao longo da vida e que de facto mereciam esse abraço e que merecem toda a minha consideração e estima. Doutor, o tempo voou, 50 minutos, mas antes, que legado quer deixar? Eu gostava de deixar sobretudo o exemplo de alguém que nasceu numa aldeia, que cresceu nessa aldeia, felizmente fiz a escola primária nessa aldeia, é uma coisa que hoje já não é possível, e que tenho muita pena porque é uma coisa que eu acho que na vida temos, às vezes os custos não justificam todos os meios, e queria deixar sobretudo um exemplo de alguém que tentou, que lutou e que conseguiu mostrar que há outros caminhos além daqueles que 95% da população segue. Há possibilidades, há oportunidades. Eu custa-me, por exemplo, não ver, por exemplo, mais jovens e mais pessoas a produzir sabogueiros. Já falei nisto, mas eu custa-me, por exemplo, não ver mais pessoas a criar projetos de empreendedorismo quando o turismo está a crescer. Como é que é possível nós, num concelho com tanto monumento por metro quadrado, como é que alguém não cria mais um turismo? Porque eles estão aí, eles têm que se alojar em algum lado. Sim. Isso, e para nós combatermos, se calhar nós vamos a alojamentos que realmente são bastante caros, mas basta baixar menos um euro e a pessoa faz a diferença, vai para aquela casa, ou seja, não é assim tão problemático, e este é o que mais me custa, e este o que eu gostava era de contrariar realmente esta tendência, sobretudo do mundo rural, de baixar os braços e de dizer isto está tudo perdido, os jovens não servem para nada, as pessoas, o futuro deles está completamente ameaçado, e isso, não é isso que eu quero mostrar. O meu filho, eu teria muito orgulho se algum dos meus filhos voltasse à minha aldeia e voltasse a viver. Porque eu próprio, quando estou em Tarouca, eu não vivo em Tarouca. Eu vivo na minha aldeia, porque foi ali que eu nasci, ali que eu mantenho. E tenho orgulho nisso. A minha aldeia que fica 10 km da Tarouca. E este orgulho que nós temos que manter, o orgulho da nossa terra, o orgulho de quem, de facto, se orgulha, passando do pleonasmo, das suas origens, das suas ideias e da sua vida. Bem-aja, Dr. Bruno Cardoso, pela presença na Rádio Metropolitana Porto. Muito obrigado. O prazer foi todo meu e eu agradeço o seu convite e é com muita estima que eu aqui estou por si, pelo programa, pela rádio, e quero-lhe agradecer de coração realmente este bocadinho que me cedeu. Bem-aja, foi um gosto imenso. Estimados ouvintes, quanto a nós, até para a semana, terça-feira às 19, com repetição ao sábado às 13 horas, quando consigo assistir ao programa Cláudia Moura.